Uma igreja centrada no Evangelho reconhece que é uma comunidade de pecadores salvos pela graça de Deus e, como tal, não se surpreende com aquilo que o ser humano é capaz de fazer, porque reconhece que o pecado minou todas as áreas da nossa vida. No entanto, como lidar com o pecado quando ele acontece vez após vez na nossa vida? Como lidar com isso? Qual o sentimento com que ficamos quando não conseguimos deixar algo que gostamos, mas que isso não glorifica a Deus? Ou, por outro lado, como é que nos sentimos quando deixamos algo por sabermos que essa mesma coisa não glorifica a Deus? Qual a razão da nossa alma estar abatida vez após vez? Será que isso está relacionado com o pecado? Será que temos tristeza por sermos como nós somos? Será que isso nos traz angústia? A percepção de sabermos quem nós somos, será que isso nos traz angústia? Ou será que somos felizes por termos a nossa vida resolvida em Cristo? O tema da mensagem de hoje é: felizes são aqueles que se arrependem. E tem como base então o Salmo 51, versículo 1 a 17. Para termos um pequeno contexto, nas nossas Bíblias podemos ver uma pequena introdução a este Salmo. Até algo que é curioso, porque o normal é vermos apenas quem o escreveu, mas não é assim tão normal vermos a explicação do contexto em que foi escrito. E nesse sentido, nós podemos então recordar um pouco da história de como surgiu este salmo. O rei David viu Batseba a tomar banho e o seu coração pecaminoso levou-o a pensar como poderia ter algum tipo de relacionamento com aquela mulher, que por sinal era casada com um homem chamado Urias. E isso fez com que ele engendrasse um plano. Depois de ter cometido pecado, ele tentou encobri-lo. Porquê? Porque quando não há arrependimento, há estratégias pecaminosas para escondermos aquilo que nós fizermos para que não se venha a saber do nosso pecado. A nossa imagem perante os homens estará intacta, porém permanece impura perante o nosso Deus. Por causa dessa atitude de David, Deus enviou então o profeta Natã para confrontá-lo com o seu pecado. Vejamos como é que David reagiu a esse confronto. Versículo 1, ou nas versões Bíblia para Todos, o versículo 3. Ó Deus, pelo teu amor, tem compaixão de mim. Apaga os meus pecados pela tua grande misericórdia. O rei David, tendo tudo o que se possa imaginar, na verdade ele percebeu que estava na miséria. Ele precisava da ação de Deus na sua vida. Foi por isso que ele pede compaixão, pede pela misericórdia de Deus para com ele. Qual o sentido destas palavras? David estava simplesmente a pedir a Deus que ele não lhe desse aquilo que ele merecia face ao pecado que tinha cometido. Quando ele disse a Deus, apaga os meus pecados, a palavra pecado indica-nos que David tinha a perfeita noção de que tinha ofendido a Deus por ter falhado o objetivo para o qual Deus o tinha criado. Como também tinha agido como se não houvesse Deus. E esta é a essência do pecado. Quando queremos buscar conforto, segurança e alegria longe daquilo que Deus tem para nós em Cristo Jesus. Quando nós compreendemos a santidade de Deus, entendemos quem nós somos
E nada mais nos resta do que clamar por misericórdia, porque sem Ele nós estávamos completamente perdidos. Misericórdia significa: Deus, não nos dês aquilo que nós merecemos. Felizes são aqueles que se arrependem, porque sabem quem são na realidade. Pecadores necessitados da graça e da misericórdia de Deus. Por isso, nunca, mas nunca peça a Deus aquilo que merece. Peça antes a Deus que não lhe dê aquilo que merece. E isto é misericórdia. Versículo 2. Lava-me completamente da minha maldade. Purifica-me dos meus delitos. Ao perceber quem ele era, David pediu a Deus que o limpasse da sua maldade. A palavra maldade no original transmite-nos a ideia de que ele sentia-se sujo, indigno, com vergonha daquilo que tinha feito, porque tinha compreendido que a sua ação tinha ofendido a santidade de Deus. E perceber isto é doloroso. Perceber como o nosso pecado ofende a Deus. Não sei se isto já vos aconteceu. Talvez tivesse acontecido só comigo. Mas quando temos a noção profunda, ou a noção de que pecamos e ofendemos a Deus, por vezes nós vamos para a casa de banho, vamos querer lavar-nos porque estamos-nos a sentir sujos e ao mesmo tempo em que nos estamos a lavar, estamos a chorar pelo arrependimento que nós estamos a sentir pelo nosso pecado, pelo pecado que nós cometemos e pela forma como nós ofendemos a Deus. E esta era a ideia de David. Senhor, limpa-me de quem eu sou. Estou cansado de viver assim. Sou um pecador miserável. Felizes aqueles que se arrependem, porque reconhecem a sua indignidade. Versículo 3 e versículo 4. Reconheço as minhas faltas e estou sempre consciente dos meus pecados. Pequei contra ti, somente contra ti, fazendo o mal que tu condenas. Por isso tens razão em me julgar e é justo que me condenes. Interessante notar um aspecto neste versículo. O rei David, olhando para a história, viu uma mulher a tomar banho do alto do seu palácio. Para que isso acontecesse, certamente Batseba não teve cuidado em guardar a sua intimidade. Contudo, ele não projetou as culpas do seu pecado, dizendo, por exemplo, Senhor Deus, Batseba é que devia ter mais cuidado. O que ela fez levou-me a pecar. Não, ele não fez isso, porque uma pessoa segundo o coração de Deus reconhece os seus pecados e não atribui as responsabilidades aos outros. Eu pequei, reconheço as minhas faltas, estou consciente do meu pecado. A evidência de que o arrependimento ainda não aconteceu pode ser vista quando as pessoas tentam justificar o seu pecado em vez de assumir. Eu vou repetir. A evidência que o arrependimento ainda não aconteceu pode ser vista quando as pessoas tentam justificar o seu pecado em vez de assumi-lo. Quando assim acontece, quando tentamos justificar, muito provavelmente tudo não passará de um mero remorso por algo que se fez. Todo pecado é, em última análise, contra Deus. Por isso David disse de uma forma bastante clara, contra ti, somente pequei. Logo, meus irmãos, o pecado não pode ser visto como um mero pormenor na nossa vida. É algo que ofende a santidade de Deus. Não podemos tratar de ânimo leve algo que a Cristo custou tão caro. E às vezes tratamos do pecado, é um pecado. E estamos a tratar de ânimo leve aquilo que a Cristo custou tão caro. Enquanto não percebemos que as nossas atitudes são pecaminosas,
nunca iremos mudar. No entanto, quando reconhecemos que pecamos ou que estamos a pecar, é, quanto a mim, o primeiro passo para que haja mudança, pois sabemos que o pecado, seja ele qual for, é uma ofensa à santidade do nosso bom Deus, por mais pequeno que ele seja aos nossos olhos. Calvino disse: temo mais ofender a Deus do que enfrentar a morte. Temo mais ofender a Deus do que enfrentar a morte. Nós, cristãos, conhecemos como ninguém as nossas áreas fracas. Sabemos o caminho que nos leva a pecar. Caminho esse que até pode não ser pecaminoso. No entanto, como sabemos o seu fim, devemos escolher outro para que então possamos glorificar a Deus. Atenção! Até podem ser coisas bastante simples e nem fazerem mal a ninguém. No entanto, não cumprem o desejo de Deus para a sua vida. Felizes são aqueles que se arrependem porque desejam mudar a sua vida para que ela fale mais de Cristo. Versículo 5 e versículo 6. Na verdade, sou mau desde que nasci. Sou pecador desde o ventre de minha mãe. Tu aprecias a verdade no fundo do coração e no íntimo me ensinas a sabedoria. Noutras traduções nós podemos ler: eis que em pecado me concebeu a minha mãe. Aqui está o verdadeiro problema de David e o nosso verdadeiro problema. Chamamos nós, na teologia, de pecado original. O grande problema de David não foi Batseba e nem eram as mulheres. O grande problema de David era ser pecador, porque, tal como ele diz, o seu coração era sujo. Atrás de um comportamento pecaminoso, há sempre um coração distante do Evangelho. No entanto, nós somos hábeis a tratar desses comportamentos pecaminosos em vez de irmos à raiz do problema. E a raiz do problema é ter falta do entendimento claro daquilo que Cristo fez por nós na cruz. Isto é pecado. Deves fazer isto e aquilo. Mas não estamos a ir à raiz do problema, que é a falta do entendimento claro daquilo que Cristo fez por nós na cruz. E é a partir desse entendimento que nós fazemos então as mudanças. É a partir daquilo que Cristo fez que nós fazemos. É sempre a partir de Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. Se Deus não nos resgatasse e cuidasse das nossas vidas, nós iríamos mostrar quem nós somos na realidade. Por isso, a dignidade que nós temos diante de Deus é a dignidade que recebemos de Cristo. Felizes são aqueles que se arrependem porque reconhecem que sem Cristo não vão a lado nenhum. Versículo 7. Livra-me do meu pecado e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Podemos ver noutras traduções que o desejo de David era que Deus o purificasse com hisopo. O que significa isto? Qual a importância do rei David falar disto agora? No Antigo Testamento, os sacerdotes usavam hisopo com um tipo de folhagem para espalhar água ou sangue sobre uma pessoa que queria ficar cerimonialmente limpa de todas as suas impurezas. David, ao falar do hisopo, estava a dizer a Deus que queria ficar espiritualmente puro da impureza que o pecado lhe tinha trazido. David não tinha o conhecimento que nós hoje temos sobre Jesus, porque ele ainda não tinha vindo até nós. Contudo, nós já não precisamos destes cerimoniais de purificação, porque se nos arrependermos dos nossos pecados, nós sabemos que Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda a injustiça. 1 João 9. Sabendo então que em Cristo há toda a purificação que nós precisávamos para estarmos ao lado do Pai. Felizes são aqueles que se arrependem, porque sabem que em Cristo encontram a sua verdadeira identidade. Uma identidade pura
mesmo sendo pecadores. Já não é mais o pecado que nos define. Qual a consequência de termos a nossa vida resolvida em Cristo? Vejamos versículo 8 e 9. Faz-me ouvir os sons de alegria e contentamento. Alegrar-me-ei de novo, embora me tenhas esmagado. Não olhes para os meus pecados. Apaga todas as minhas culpas. As consequências do pecado são terríveis. O pecado faz-nos perder a vontade de viver e retira-nos a alegria de seguir em frente. Por exemplo, olhemos para aquilo que o medo nos provoca. Em primeiro, torna-nos ansiosos. Quando temos medo, nós ficamos ansiosos. Em segundo, faz-nos temer o dia do amanhã. Em terceiro, bloqueia as nossas ações. Nós temos tanto medo que bloqueia aquilo que nós possamos vir a fazer. Em quarto lugar, ficamos cansados da vida que nós temos. O medo torna-se assim um comportamento pecaminoso, porque revela um coração distante do Evangelho. Porquê? Porque quem acredita em Jesus saberá que a sua vontade, à luz de Romanos 12:2, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Sabendo também que Deus faz tudo muito bem a seu tempo. E esta é a realidade que nós encontramos em Salmos 31:15. Os nossos tempos estão nas mãos de Deus. Então nós às vezes tratamos do medo sem irmos à raiz do problema. Coração distante do Evangelho. Quando percebemos então esta dinâmica, nós iremos sentir alegria no nosso viver. Para nós, cristãos, as circunstâncias da vida não são a base da nossa alegria e do nosso contentamento. Porque se assim fosse, estaríamos a admitir que os nossos alicerces teriam sido construídos com base nas nossas ações e não com base nas ações de Cristo. Se fosse por causa daquilo que nós fizemos. Olhando por outra perspectiva, o pecado promete-nos prazer, alegria e contentamento. Contudo, nós sabemos que não é bem assim. Eu vou ser ousado naquilo que vou dizer. Nunca vi um pecador não convertido mais feliz do que um verdadeiro cristão. Como nunca vi alguém desfrutar de uma alegria superior àquela que temos quando nós falamos do futuro. Nunca vi, sinceramente. Em 35 anos que tenho, nunca vi. Deixe-me lhe perguntar honestamente. Seja sincero consigo. Tem sentido a alegria de viver? Ou sente-se bloqueado? O pecado que cometeu ainda mexe consigo? Ou já percebeu que Cristo pagou o preço deste mesmo pecado? Felizes são aqueles que se arrependem, porque têm a sua alegria enraizada naquilo que Cristo fez. E lembremos-nos, o peso daquilo que nós fizemos, Cristo já levou sobre si naquela cruz. O peso do nosso pecado, Cristo já levou sobre ele naquela cruz. Basta-nos o arrependimento. Versículo 10. Ó Deus, dá-me um coração puro, renova e dá firmeza ao meu espírito. Há uma versão que diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Esta é, com quase toda a certeza, a oração que eu já fiz mais vezes na minha vida. Precisamos dizer a Deus, tal como David, que Ele transforme o nosso coração e reoriente os nossos pensamentos, os nossos desejos, para que o nosso viver possa sempre glorificá-lo. No entanto, há um grave problema nos dias de hoje. As pessoas gostam de ser entretidas com o Evangelho.
As pessoas não querem ser transformadas com Ele, por Ele, porque acham-se donas da sua própria vida. Por isso gostam muito do entretenimento. E por isso é que vemos aí muitas igrejas a promover o entretenimento, em vez de promover a evangelização. E isto é o humanismo a entrar nas nossas igrejas. E o humanismo trata apenas do polimento, da parte estética, enquanto o Evangelho trata do quebrantamento. Vai à raiz. É precisamente pelo quebrantamento que nós somos transformados à imagem de Jesus. E David, nestas palavras do versículo 10, mostrou que queria ser transformado por completo por Deus. E por isso ele diz o que vem no versículo a seguir. Reparemos na profundidade das suas palavras. Versículo 11. Não me afastes da tua presença, nem me prives do teu Santo Espírito. David queria mesmo estar na presença de Deus. Queria tanto, que nem sequer imaginava por um segundo que fosse ficar longe de Deus. A dor de ter feito o que fez era tão grande que ele ficou desesperado. David pediu a Deus para não lhe retirar o Espírito Santo. David não tinha medo de perder a salvação. Ele tinha medo de perder o poder que lhe tinha sido dado de ser o rei de Israel e o líder de Deus sobre o seu povo. Até porque, se formos ver o Antigo Testamento e recordar também a história de Saul, quando Deus retirou o seu Santo Espírito da vida do rei Saul, Deus estava a retirar o reino das mãos dele. Não estava ligado com a salvação. Resumidamente, David não queria ficar afastado da presença de Deus e desejava muito continuar a liderar o reino. Não por causa daquilo que o reino lhe podia proporcionar, mas aquilo que ele, na dependência de Deus, podia proporcionar ao reino. Felizes são aqueles que se arrependem porque sabem que o pecado não os afasta de Deus. Sabem sim que afeta a sua intimidade com Ele. Contudo, o arrependimento é a forma de voltarmos a ter intimidade com o Pai. E, na verdade, isto é tudo o que nós mais desejamos. Ter intimidade com Deus. Versículo 12. Faz-me sentir de novo a alegria da tua salvação. Mantém-me com o teu espírito generoso. Faz-me sentir de novo. Dá-me de novo a alegria da tua salvação. O pecado retira a nossa alegria de viver. Hoje em dia as pessoas acham que a sua realização pessoal está acima de tudo. E quando assim é, as pessoas nem têm a Bíblia em conta. Não, a minha realização pessoal. Deus quer que eu seja assim. Mas a Bíblia afirma, não importa, Deus quer a minha realização pessoal. Deus quer certamente que eu seja feliz. Contudo, Deus quer que a sua alegria, que a minha alegria esteja centrada em Cristo. Porque nele temos tudo, mesmo não tendo mais nada. É em Cristo que nós somos mais do que vencedores. É por causa de Cristo que já não há mais condenação para nós. É por causa de Cristo que nós temos paz com Deus. Romanos 5:1. Portanto, uma vez que nós fomos justificados, e vimos isso a semana passada com Deus, tendes paz com Ele, por meio de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando não temos alegria de viver, foi porque perdemos o foco daquilo que Cristo fez por nós na cruz. Pensemos se não é verdade. Daí, Hebreus 12:2. Olhando para Jesus. Olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Sentimos alegria por sermos quem somos? Sentimos ânimo quando as lutas são duras? Sentimos alegria porque mesmo depois de pecar, Deus continua a amar-nos
como sempre amou. Felizes são aqueles que se arrependem porque sabem que em Cristo há alegria. E quando sentem esta alegria tremenda, irão ter prazer em anunciá-la a toda a criatura. Uma coisa está ligada à outra. Querem ver? Versículos 13 e 16. Então, vimos: dá-me alegria para que eu ensine aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se voltem para ti. Ó Deus, tu és a minha salvação. Livra-me da morte e que anunciarei com cânticos que tu és justo. Senhor, ajuda-me a falar para que eu possa anunciar as tuas grandezas. Tu não queres sacrifícios senão oferecidos e não aprecias ofertas de animais. É muito interessante notar que Davi, depois de ter sido restaurado, não teve propósitos egoístas. Ele não quis ele quis ser restaurado para poder anunciar a esperança que havia em Deus. Ele não queria ser apenas curado do seu problema, mas queria ser transformado. E às vezes as pessoas ligam-se a Deus apenas para serem curadas porque não querem ser transformadas. Aquele género de pessoa que chega ao médico e diz: olha, doutor, está-me a doer a cabeça. E o médico diz: então, tome isto. Sem sequer fazer análise, sem sequer perceber se há algum problema de fundo. Porque as pessoas não querem ter dores de cabeça. O mesmo se passa na vida cristã. Nós queremos logo o remédio, sem queremos que Deus trate do verdadeiro problema. Queremos ser curados, mas não queremos ser transformados. Quando nós desejamos mais a cura do que a transformação, nós iremos ser usados por Deus para transformar a vida das outras pessoas. É verdade que dá trabalho, mas não cansará quando o fizermos por amor. Aliás, cansará, mas o ânimo irá logo restabelecer as nossas forças. Quando existe esta alegria na nossa vida, isso irá transformar o nosso relacionamento com as pessoas à nossa volta, pois iremos fazer de cada contacto uma missão. Versículo 17. O sacrifício que agrada a Deus é o arrependimento. Ó Deus, tu não desprezas um coração arrependido e humilde. Então, por isso podemos afirmar convictamente que felizes são aqueles que se arrependem daquilo que fizeram, porque o Senhor nunca irá desprezar um coração que deseja voltar-se para Ele. É verdade que o arrependimento pode ser doloroso, conforme percebemos neste salmo, mas também é verdade que o arrependimento traz paz à nossa vida. Deixe-me perguntar sinceramente: está a precisar de paz na sua vida por algo que fez? Se sim, arrependa-se e diga que precisa de Deus. Sente-se satisfeito com a sua vida? Tem prazer de viver? Caso não, olhe para Cristo. Por outro lado, será que se sente paz estando em pecado porque isso lhe traz felicidade ou até nem lhe traz a mínima confusão? Olhe para Cristo e veja como está a ofendê-lo com algo que lhe custou tão caro. Em Cristo pode ter a sua vida resolvida e ser feliz, independentemente daquilo que lhe possa vir a acontecer. Reconheça apenas que a sua vida sem Ele não faz sentido e acredite que Ele foi à cruz no seu lugar. Depois disso, viva em obediência a Ele por amor àquilo que Cristo fez. O amor de Cristo por nós nunca está enraizado em quem nós somos, mas sim naquilo que Ele fez. Cristo não o ama por causa daquilo que fez, que nós fizemos. Cristo ama-nos por quem Ele é. Nunca tentemos agir para conquistar o merecimento de Deus. Isso irá trazer-nos apenas desgosto e uma pressão que não conseguiríamos aguentar. E o Evangelho veio precisamente para isso.
para libertar-nos dessas coisas. Nós celebramos a perfeição de Cristo. Não espere por celebrar a sua perfeição nesta terra. Haveremos todos chegar a esse momento, quando Cristo voltar. Ansiamos pelo momento em que cada um de nós irá ouvir dizer: Deus, vem para casa. Nós ansiamos por esse dia. É essa esperança que nos coloca de pé, quando tudo à nossa volta parece que está a derrubar-nos. Temos que olhar para o Evangelho então como um processo, por 3 motivos. Primeiro, Cristo já fez tudo no nosso lugar. Em segundo, por causa daquilo que Cristo fez, já fomos aceitos por Deus. E em terceiro, o Espírito Santo continua a operar em nós para sermos cada vez mais como Cristo. O rei David, mesmo depois de tudo o que fez, ele foi achado, segundo Atos 13, 22, como um homem segundo o coração de Deus. Há esperança para as nossas vidas. No entanto, o caminho é duro. Por vezes avançamos mais, outras vezes recuamos. Contudo, percebemos que estamos no caminho, quando ainda percebemos que há caminho à nossa frente para percorrer. Porque quando nós pensamos que já vencemos as nossas lutas, talvez ainda nem as tenhamos começado. Este é o meu desejo para cada um de nós, que possamos ser pessoas segundo o coração de Deus. É verdade que somos uma comunidade de pecadores, mas de pecadores salvos pela graça de Deus. Que Ele nos ajude a testemunhar desta graça a toda a criatura. Este é o nosso desejo e esta deve ser a nossa oração.